Muito boa tarde para você que está chegando agora, acompanhando o nosso programa, o nosso Tudo Posso. Deixo para você o nosso WhatsApp, o nosso canal direto de comunicação com vocês de todo o Brasil, 0 Operadora 11 99681 9742. Pode mandar para cá o seu recadinho, sempre deixando, é claro, o seu nome, a cidade, enfim, de onde você acompanha o nosso programa. E aproveite hoje para mandar recadinho para essa loira que está aqui do meu lado, Maria Cândida, fazendo aniversário e completando mais um ano de vida, né, Maria? Mande um recadinho para mim, 0 Operadora 11 99681 9742. Eu quero ler a sua mensagem, ler aqui no programa amanhã, hoje mesmo, a sua mensagem. Gente, o assunto agora é gratidão. A terapeuta Lucy Gameiro está com a gente aqui. Lucy, muito boa tarde. Bem-vindo, obrigado pela presença. Parabéns, né? Obrigada, querida. Aniversário é sempre uma oportunidade nova na vida da gente, né? É verdade. Muda aniversário? Muda? Olha, Rafa, depende do conceito da pessoa. Tem gente que acha que é menos um. Tá. Tem gente que acha que é é mais um. um. Então, eu prefiro acreditar que é mais um. Perfeito. É mais um de experiência, de sabedoria. Me dá a possibilidade de me renovar mesmo. De olhar meus conceitos e falar, pô, caramba, o ano passado eu fiz coisas que não foram legais, Perfeito. né? E quero me tornar uma pessoa melhor. Eu estou indo rumo a algo melhor, né? Eu acho que toda vez que você passa por uma data, né, uma comemoração, tem sentido algo melhor. Não tem como retroceder. Eu acho muito difícil e acho também muito triste você usar isso para retroceder. Aliás, falando já sobre esse mais um, que eu também acredito, sobre essa positividade, já emendando no nosso assunto de hoje, gratidão. Pessoas gratas tendem a ser mais positivas, tendem a pensar no mais um, é isso? Olha, sim. Além de tudo, olha, a gratidão é o que eu falo, é o elo que une as pessoas no mundo. É isso que nos une. Se não fosse a gratidão, seria cada um por si, é o que a gente vê muito por aí hoje. O individualismo, ele realmente exclui a gratidão. Ele acha que tudo é obrigatório. Tipo, não, vocês estão aqui apresentando esse programa, eles são obrigados. A produção é obrigado a fazer meu melhor ângulo, me dar meu melhor som. O individualismo leva a isso. Porque a gratidão, como vocês falaram, né, não é bem um sentimento. A gratidão ela é considerada uma virtude. E o que é uma virtude? As pessoas têm dificuldade em entender o que é virtude. Acha que virtude é moral, é ética, não é bem isso não. A virtude, na verdade, de acordo com Aristóteles, né, um filósofo grego, ele dizia que é uma disposição adquirida de se fazer o bem e criar o hábito a isso. Então, quando eu tento ser uma pessoa virtuosa, né, a gente pensando em virtuosidade, não é só no caráter religioso, mas é muito mais no caráter pessoal, no caráter o caráter coletivo. mesmo da pessoa. É o caráter da pessoa. É o caráter pessoal e coletivo, sempre pensando num bem maior. Então, o que é a gratidão? A gente está acostumado a acreditar que gratidão é o reconhecimento por algo de bom que me fizeram. E para por aí. Parece que é só isso. A gente limita a gratidão, seria isso? Muito. E a gente não percebe o poder dessa virtude. Porque ela realmente que te amplia, te possibilita. Por exemplo, ela é um portal para o perdão. Sem a gratidão não rola o perdão. Por isso que as pessoas barram muito, falam, não consigo perdoar, porque não encontram motivos para agradecer algo. Aí você fala assim, mas como pode ser isso? Né? De repente a pessoa puxou o meu tapete, não? Mas, Lucy, por exemplo, momento de crise que a gente vive hoje, né? De repente, né? O cidadão está desempregado, está com problema de saúde em casa, problema no relacionamento. Como que ele exerce essa gratidão com a no vida. momento dessa Exatamente. forma? Então, por isso que eu te falei, a gente limitou a gratidão a algo que a gente queria e teve. Para por aí. Então, eu queria ter um trabalho e tenho, tá ótimo, né? Agora, quando a gente pensa em ampliar isso, transformar isso realmente em algo que movimenta a tua existência, então a gente pensa, por exemplo, no caso que eu te falei, né? Puxaram meu tapete no trabalho. Como é que eu posso agradecer isso? Bom, eu vou pelo método da exclusão. Poderia ser muito pior. O que eu ganhei com essa puxada de tapete? Eu ganhei experiência. Experiência, exatamente. Eu ganhei esperteza, eu fiquei mais esperta. Eu já sei qual é o meu ponto fraco, entendeu? Então, se você levar isso como aprendizado, só que as pessoas, elas esbarram nisso. Não queria e tive, né? Então, não queria ter sido puxado o tapete, mas fui. Eu não vou agradecer isso. Como você não vai agradecer isso se dentro disso veio aprendizados para você? Veio nova oportunidade. Veio, uma nova sempre chance. vem. Agora, o que eu sempre falo para os meus pacientes, existe um tipo de gratidão que a gente chama gratidão oculta. É aquela que nunca é falada.
que as pessoas não percebem a existência dela, mas é a sua história real de vida. Quando eu não queria e não tive. Vamos pensar num exemplo assim, nossa, eu nunca parei para pensar em coisas que eu não queria que me acontecesse e que de fato não aconteceram. Então vamos supor, né, você está aqui hoje trabalhando e tal, né, com seus amigos, toda essa produção, essa equipe, de repente fala assim, poxa, eu não queria estar desempregado e não estou. Sim. Né? Você só agradece se você estiver empregado. Agora, poxa, eu nunca pensei nisso, eu nunca quis ser desempregado, nunca quis passar fome, nunca quis ter que morar na rua, né? Coisas assim que todo mundo fala, mas isso é muito romantismo, Lucy, né? É muito conformismo, eu não queria morar na rua, eu não moro. Pô, mas você agradeceu isso, cara. Né? Você chegou a agradecer isso. Talvez você não more em Higienópolis, que era o teu sonho de vida, mas você mora num lugar, você tem uma certa dignidade, você tem um lar, né? Você tem uma casa. Então, quando pensar em gratidão, é sempre ampliar isso, a nível de caráter mesmo, de fazer dele uma ponte, sabe, para as outras pessoas. Eu costumo dizer, autossuficiência não é nada. Não é nada. Eu vejo aí muito livro de autoajuda batendo na tecla, você tem que ser autossuficiente, né? Nanana. Isso não leva a nada, Rafa, porque a gente vive em sociedade. É que eu te falei, sem a gratidão, eu não consigo reconhecer, não vou ter a humildade de reconhecer que eu preciso de você. E eu preciso, sem você isso aqui não vai rolar. Né? Se faltar um da equipe, rola? Não, com certeza fica complicado, não rola, claro. Exatamente, vai complicar. Complica, inclusive, a sua situação. Se essa equipe se desmantela, teu emprego vai pro brejo. E aí você fala, poxa, então como que eu agradeço isso? É o que eu falo, agradecimento sincero e verdadeiro é quando você usa a compaixão mesmo, tem a boa vontade de entender o processo da gratidão. A gratidão não é só as coisas que você quer que aconteçam e elas acontecem. A gratidão está em coisas que você também não queria que acontecesse, não aconteceram. Né? Muitas vezes a pessoa fala assim, como é que eu agradeço uma traição? Olha, difícil. É difícil. Como que eu enxergo isso? Por quê? Então, mas daí vai de você ver o lado positivo da história, né? Olha... Na prática, Lucy, como que a gente desenvolve essa gratidão? Quais são as dicas para a gente desenvolver, começar a pensar de uma forma, de repente, positiva, de agradecimento? É um treinamento, Maria. É um treinamento de vida. É o que a gente estava falando um pouquinho aqui antes. A gente está habituado a maldizer, né? A reclamar, né? A lamentar. Então, assim, que dificilmente... é fácil. É muito fácil. É muito fácil e é atrativo, né? Você sente um prazer naquilo. Mas, enfim, a gente começa por pequenas coisas. Por exemplo, a própria escola do filho. O que eu mais vejo hoje é reclamação. Porque aquela escola, porque eu pago e não sei o quê, porque a professora não dá atenção para o meu filho, porque aquela professora não é bem, não está bem preparada e assim vai. O país é uma droga, a gente está vivendo uma situação horrorosa, mas, é o que eu te falei, o que você não queria que acontecesse e não aconteceu. Quando você não tem outra alternativa, quando você olha para a situação e fala, eu não reconheço nada de bom nisso, nada. Não consigo, Luciano. Meu marido me traiu e eu estou numa situação agora, estou naquela fase mesmo, né, da raiva, eu não vejo nada. Então, é um exercício de reflexão. Por quê? É aí que eu vou procurar separar joios de trigo. Então, no caso da traição, vamos supor, seu marido te traiu com uma pessoa conhecida, amiga sua? Não, não foi com uma amiga. Bom, todo mundo ficou sabendo dessa situação? Não, ninguém ficou sabendo, foi só eu e ele mesmo, eu descobri ali e tal. Isso prejudicou a convivência do seu marido com seus filhos? Não, não prejudicou. Então, você começa a perceber que se você parasse para pensar, a coisa podia ser pior. Sim. Então, dentro dos teus medos, porque é isso que eu falo, trabalhe com teus medos. A gratidão oculta, ela trabalha muito os medos pessoais. Então, qual era o meu maior medo, de repente? Que meu marido me traísse com uma amiga. Porque dentro da traição tem essa, a gente perdoa o marido, mas não perdoa a amiga, né? Então, a gente foi assim, poxa, não foi com a minha amiga. Não foi um escândalo, ninguém soube, quer dizer, algo que eu posso resolver, não abalou tanto assim, quer dizer, casos e casos, mas sempre há uma maneira de se enxergar a boa vontade na história. Se a ideia é ser feliz, então abandone a razão. Abandone a razão e procure motivos para isso.
A gratidão te dá esse alicerce. A gratidão, ela influencia. As pessoas que têm a tendência a serem ingratas, elas melhoram a sua saúde física e mental muito, porque elas entendem isso. Aquela coisa assim, eu falo pro meu marido lá na clínica, né? Chega alguém, nervo ciático, né? Bancando, ai, esse nervo tá me matando. Eu falei, mas pô, você conseguiu agradecer a outra perna que não está sofrendo com nervo ciático? Ah, não. Mas parece que a perna tinha obrigação de não estar doendo, mas não é verdade. Entendeu? Então, aquela perna que estava boa te levou até um lugar onde você pode se tratar. Tá. Mas você só lembra de falar da que está doente. A gente só lembra de falar que o país está mal. Mas olha quanta coisa de Mas, bom. Lucy, de uma certa forma, algumas pessoas vão dizer assim, mas se você está sendo grato, mesmo no momento de dor, de tristeza, de perdas, parece que você está vestindo uma máscara. Por isso, E aí? do Tem que ser do entendimento. coração, né? É que eu te falei, isso é uma reflexão muito da pessoal, entendeu? A gente fala assim, por exemplo, como que a gente agradece a morte? É difícil. Não é? Fala, como? Mas eu não vejo Principalmente nada de de parentes bom. próximos. Eu não vejo nada de bom nisso. Eu não vejo que é o final de um ciclo. Eu não vejo que isso é uma coisa natural, é uma lei natural de todos nós, né? Como é que eu posso me revoltar contra isso? É que assim, a falta da gratidão tem uma pegadinha. A falta da gratidão geralmente inspira ingratidão. E muitas vezes a ingratidão está relacionada à traição. Por exemplo, eu fiz algo para você, né? Fiz um favor, alguma coisa assim para você. Eu começo a imaginar que você tem que ser grato a mim. Poxa, eu fui lá, dei uma força para o Rafa, indiquei ele para um trabalho, sei lá, rolou um lance de dinheiro. Eu achei que o Rafa, né? Minha ideia de que você tinha que ser grato a mim, e aí me retribui o favor. Isso não é virtude, não é gratidão, isso é interesse. Se você faz algo esperando algo, não é uma virtude, é um interesse muito do descarado. Você está emprestando... Que a mão direita não veja, né, o que a esquerda faz, eu uma estou coisa emprestando assim. um favor a você. Se você não me retribui, eu começo a arquitetar na minha cabeça que o Rafa é um traidor. Ele me traiu. Ele me traiu. E como todo traidor merece, né? Uma punição. Uma punição, e geralmente é o meu lado pior. que Já vai não te indico punir. mais o Rafa, seria isso? Exatamente, entendeu? Então, essa é a diferença da gratidão. Esperar algo em troca. Eu, uma vez, tive a ousadia de mudar uns versos de uma oração até muito famosa, né? Que falam que é dando o que se recebe, perdoando o que se é perdoado. Eu discordo. Desculpa quem concorda, mas eu discordo porque eu acho que não é dando que se recebe. Você está dando porque você viu a necessidade do ser humano de se multiplicar. A necessidade virtuosa de querer fazer o bem e se habituar a ele. Eu acho que não é perdoando que você é perdoado. Eu acho que é perdoando sem você jamais ser perdoado. Eu acho que você perdoar alguém esperando algo em troca é interesse. Eu concordo. E, Lucy, eu devo externar essa minha gratidão? Por exemplo, sou grato a Maria Cândida, ok? Eu devo externar isso a ela ou simplesmente interiorizar isso para mim? Então, a gente tem uma outra pegadinha, Rafa, que é a gratidão escravativa. Ela escraviza a pessoa. Quando você menos percebe, você se torna escravo e espontâneo de uma outra pessoa. Imagina que a Maria te deu uma oportunidade na vida. Ok. Você estava numa fase ruim e tal, de repente a Maria apareceu. Rafa, eu vou te dar uma oportunidade, vem trabalhar comigo e tal. Bom, você foi e tua vida mudou. Tua vida ficou bem melhor, ficou mais fácil. Secretamente, você pode desenvolver pela Maria, uma gratidão que te escraviza. Uma gratidão que não tem fim. E aí a coisa fica perigosa. Você se sente devedor. Devedor. Também não é mérito nenhum, porque aí você não consegue mais separar. Suponhamos que um dia a Maria te peça uma coisa, assim, absurda. E eu não consiga fazer. E você não consiga dizer não. Ah, não consigo dizer não. Porque Tá. na gratidão que escraviza, você não consegue dizer não. Acontece muito em relacionamentos. Geralmente o casal, um deles acredita que, poxa, ele me salvou, ele trouxe felicidade para minha vida, mudou meu mundo. E aí se torna escravo daquela gratidão. A questão é que isso lá na frente E vai a pessoa pegar. pisa em você. Pisa, porque o outro sente. E aí você vê, era para ser algo bom e positivo. No entanto, se transformou em algo muito perigoso. Porque a qualquer momento eu vou querer mais é que a Maria se lasque. Porque eu não aguento mais, né, ficar servindo a ela. E de repente no relacionamento, passado uns anos,
eu olho e falo, pô, não era bem isso que eu queria, né? Agora que eu tô bem, tô legal, a Maria não combina comigo. Ah, não. É o que acontece muitas vezes nos casais. E aí eu vou partir para outra. E aí é onde você acha que eu fui traído. Entendi. E a traição é um antônimo de gratidão, mas na verdade não é. É a falta do reconhecimento. A gratidão é a humildade de reconhecer que sozinho eu não sou nada. Que sozinho eu não vou a lugar nenhum. Que sozinho eu não mantenho nada em circulação. Então é um ponto muito importante. Quando eu penso em ser grato, né, eu tenho que realmente me treinar para agradecer a tudo. Não só o que eu quero que aconteça comigo, eu não controlo. A vida não é cartas marcadas, eu não ganho sempre. E quando eu não ganho, o que eu tenho que agradecer? É o ensinamento. É o ensinamento que ficou. Poxa vida, como é que eu não agradeço isso? Eu aprendi em relação à morte, a gente falou, como é que eu não agradeço a morte? Poxa, aquela pessoa de repente estava sofrendo, estava, né, com doenças e tal, e não sei o quê. Mesmo em casos mais extremos, né, se você procurar com boa vontade, você vai encontrar esses motivos. É o que eu falei, em casa, faça um pequeno exercício. Primeiro coloca lá, queria e tive. Você vai ver como é fácil. Então, o que eu queria na minha vida? Põe no papel. Né? A Maria hoje no aniversário. Eu queria uma festa Uma festa. surpresa. Né? Se não fosse essas pessoas aqui, isso não ia rolar. E ela não pode controlar essas pessoas. Porque suponhamos que eles não tivessem tempo, não lembra, não dá para controlar. Aí a Maria não vai agradecer? Poxa, né? Hoje o meu dia não foi legal porque eles não me fizeram uma festa surpresa? Não. A Maria tem que entender que naquele momento ela não controla essa situação. Então fazer, queria e tive. Não queria e tive. Não, é outra, são 4 coisas. Queria e tive, né? Então é tudo que você gostaria de ganhar e ganhou. Depois você tem o queria e, não queria e tive. O que eu não queria e tive? Por exemplo, eu não queria usar óculos, mas tenho que usar. Poxa, você não vai agradecer isso. Quer dizer, o óculos que te permite enxergar melhor. Você preferia ficar lá sem enxergar. Né? Então, você começa a entender que o óculos, ele é necessário. O mal é necessário. Não estava dentro da tua programação, mas ele existe. A outra é, não queria e não tive. É essa que eu falo para você, que eu acredito ser a mais importante. Então, poxa, meu pai não foi na minha formatura. Fiquei muito magoada com isso. Disse, poxa, era a minha formatura, ele não foi nem nada. Então, dentro disso, o que você não queria e não teve? Você não queria ter pai? Não, pai, eu queria. E você tem? Tenho. Então, se você não queria ficar órfão e tem um pai, agradeça o fato de ter o pai. Ele não ter ido à tua formatura é uma interpretação tua de controle, de que você poderia controlar essa situação. Então, fazer uns desses exercícios e depois o outro é exatamente... Deixa eu pegar, senão eu vou me bananar aqui com vocês. Queria e tive, não queria e não tive. Queria e não tive. Queria uma mãe mais amorosa, Luci, e não tive. Minha mãe era mais secona, mais bruta, mas não sei... Pô, mas você queria ser órfão? Você queria estar largada no orfanato? Não. Tua mãe estava lá. Muitas vezes a mãe vai falar para você, minha filha, olha, eu nunca te abandonei nem deixei passar fome. É a visão da mãe de criação. E você não consegue agradecer. Ah, porque ela não me deu carinho. É muito mimimi, né? É por isso que eu falo, a interpretação de gratidão requer maturidade. Nossa, eu ia falar exatamente isso, ou tirou da minha cabeça. Maturidade. Maturidade, exatamente. Maturidade, porque sem ela você não vai a lugar nenhum. Não dá mais para continuar sendo aquela criança que foi, com todos aqueles medos, com todos aqueles anseios. Então, a gratidão começa por agradecer o que eu não controlo, porque graças a Deus eu não tenho esse poder, porque se eu o tivesse, com certeza, a nossa humanidade seria muito mais complicada. Luci, muito obrigado. Maravilha, Agradecemos demais a tua presença. Não somente hoje, né? Dia. Não somente hoje, né? Mas sempre aí, né? E hoje mais do que nunca, né? Em especial para mim, eu tenho que agradecer a vocês por estarem aqui do meu lado. Tenho que agradecer toda a equipe, o pessoal do Switcher que está lá atrás, que não está aqui na frente, os produtores, enfim. Todos vocês que fizeram essa festa linda e que continua a festa. A gente continua aí com o programa. Externar gratidão é dessa forma? É verbalizar? É Verbalizar, isso? claro. Eu acho que tudo tem que ser verbalizado, gente. O nosso maior problema é falta de comunicação. Perfeito. Então, se a Maria te fez algo legal que você gosta, poxa, por que não dizer, né? Eu falo, tem diferença em muito obrigado e gratidão. Eu costumo sempre
usar gratidão. Eu sempre falo para as pessoas... Gratidão é do coração. Gratidão pelo carinho, gratidão pela lembrança, gratidão por tudo. Porque o muito obrigado muitas vezes é meio forçado, sabe? Obrigado. Obrigado, lembrar a obrigação. Obrigação, exatamente. Então você fica naquele meio termo, tipo assim, é educado, é bonzinho, mas não é virtuoso. O virtuoso é o que você reconhece e tem a necessidade, a vontade, a boa vontade de agradecer. Muito bem, Lúcia Gameiro, obrigado mais uma vez, então, pela presença. Somos gratos Oh, meu a ter Deus, eu você também, aqui. obrigada. Você gostou do último bloco, quando a gente dançou com o Aaron aqui? Olha, você não me inventa. O que você Mas eu acha? adoro. O que você acha? Adoro Vamos um pouquinho ali com a gente? Vamos um pouquinho ali com a gente? Porque é o seguinte, a Paula Marquezine continua aqui no programa, vai cantar mais pra gente. No próximo bloco, inclusive, ela vai bater um papo com a gente aqui, né? Apresentar o novo trabalho dela, esse DVD que tá chegando aí, Cantando Grandes Divas. Paula, tá pronta aí, menina? Tá prontíssima? Prontíssima, Vamos cantar então pra gente? Vamos lá? Paula Marquezine! There by the wrecking machine, I knew he must have been about 17. The beat was going strong, play my favorite song, and I could tell you what belonged. It was with me, yeah, me. And I could tell you what belonged. It was with me, yeah, me. Sing it, I love rock and roll. So put it on time and do up. For his name, that don't matter, he said, 'cause it's all the same. Sad man, take it home when we can be alone. And Max, we're moving on. It was with me, yeah, me. And Max, we're moving on. It was with me.